Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Hoje eu venho aí com um vídeo daquela série que eu falei que ia fazer, falando da vida de cada um dos anciãos. Por quê? Porque eles cuidam da vida dos outros, falam da vida dos outros, criticam, tomam decisões, fode a vida de todo mundo. E hoje nós vamos começar aquela série falando da vida de cada um deles. Eu tô aqui próximo ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, né? E vamos então contar um pouco a história de cada um desses anciãos. Hoje nós vamos contar a história de um deles, né? De um deles. Deste que eu vou falar hoje, pense o seguinte, de uma pessoa totalmente falsa, certo? Uma pessoa assim que as pessoas não gostam dela devido a algumas atitudes, ações dela. No emprego que ela tinha, eu conversando com uma pessoa, ninguém ia com a cara dela devido à falsidade, né? O jeito que ele tratava as pessoas, a arrogância, a soberba. Então, no salão lá das Testemunhas de Jeová, todo mundo via essa pessoa dessa mesma forma. E todas as congregações que ele passava, ele causava divisão, intriga, briga, confusão. Os filhos dele, por exemplo, são 3 filhos, deixava sempre rastro de alguma confusão, sempre deixava algum rastro de confusão. E então hoje nós vamos falar dele, né, desse ancião. Não sei se ele ainda é ancião, nós vamos pesquisar, eu vou procurar saber se ele ainda é ancião. Ele tratava muito mal a esposa dele. Se você percebia que havia desprezo, né, certo? Numa maneira dele cuidar, dele falar com ela. E olha, eu vou te falar, cada situação que quando ela era mais nova causou nas congregações, hoje não, hoje ela já está mais velha um pouco, então hoje ela já está mais tolerante, né? Ela já está mais na dela, mais calada. Mas o marido dela não, o marido dela já arrasou, acabou com muitas famílias aí, expulsando família, expulsando o filho da casa dos outros lá, dos pais. Ele ia lá e falava, ó, ele está desassociado, se você não fizer tal coisa, você vai perder seus privilégios, né? Ixi, esse cara aí já arrasou famílias e famílias, muita. Arrasou com muitas famílias, não foi pouca não, viu? Foi muitas. E o interessante é que ele tem 3 filhos, certo? 2 deles já casou. E uma dos filhos dele, que é uma menina, como que ela casou na Organização de Jeová, a expectativa é muito curta, porque hoje as pessoas que casam na Organização das Testemunhas de Jeová têm um curto período de tempo, um curto período de relacionamento de verdade. Depois desanda tudo, aí vai vir aquela bagunça, aquela merda, e aí já era. E então o outro, segundo casamento dos filhos que ele teve, já se separou. Foi uma bagunça também, uma tremenda confusão, certo? Logo depois ele foi desassociado e foi morar lá na casa do pai dele. E o pai dele sendo ancião, a congregação ali, os anciãos falaram que o filho não tinha onde morar, que não tinha condição. Aí foi morar na casa do pai. O pai sendo ancião, subia na tribuna querendo dar moral, querer falar, ia nas outras congregações fazer palestra, fazer discurso, ia com toda a bola, toda a moral. Resumindo essa situação, né? Esse ocorrido. Ele não tinha moral de nada, não tinha como dar exemplo de nada, ainda queria empolgar a plateia, ou ali a assistência, né, certo? Com os seus discursos. Resultado disso, dessa intolerância, desse corpo de ancião, dessa congregação que eu estou comentando, é o quê? Que estão lá, ó. A congregação está sendo devastada. Todo mundo, vários casais estão saindo fora, estão se divorciando. Tá uma tremenda bagunça. Se chamar aquela congregação
de Babilônia está muito próximo. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Que com toda essa intolerância, com todo esse desfavor para esse ancião, ele continuou sendo ancião, continuou sendo pastor, e o corpo ali apoiava ele, chegou a ser coordenador da congregação, chegou a ser pioneiro, ainda é pioneiro, certo? E no caso da esposa dele, ela não tem opção, certo? Ela não tem para onde ir ou o que fazer. A única coisa que ela poderia usufruir eram os bens ali, a casa. Se acontecesse alguma coisa, ela vendesse a casa e fosse curtir um pouco a vida, né? Curtir o curto período de tempo assim de vida que nós temos nesse mundo. Era uma das maneiras. Mas eu vou te falar, se vocês soubessem da história, muito triste mesmo, vergonhoso. Porque ela não tinha opção, tudo bem. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que os anciãos da organização da Testemunha de Jeová, eles julgam as situações, o que eles vivem, o que eles passam. Mas ninguém conta a verdade que acontece dentro da casa deles, né? Ninguém conta isso. Ninguém conta o que houve, ou que há, a tolerância, a camaradagem que havia ou que tem, né? E o que é mais triste mesmo assim, que eu quero falar, é das vidas ou das famílias que esse camarada destruiu. Meu, o cara era muito falso, mano, muito falso. Você olha na cara do cara assim, olha, não é só eu que falo não, hein? Não é só eu que falo não. Muitos irmãos ali na congregação, muito fiéis, comentavam essa confusão dele aí do filho ir morar na casa dele, desassociado, ele sendo ancião, as outras confusões que teve, certo, do divórcio do filho dele, deu uma tremenda fofocaiada. O corpo de ancião falou que não vazou, que ninguém sabia de nada, que ninguém comentava pra vocês, caralho, ninguém comentava essa porra pra porra de ancião, não, né? Ninguém comentava isso aí, certo? Mas ia na casa de fazia um evento lá, na casa de um dos irmãozinhos ali, dos camaradas ali, pra você ver o que rolava. Se ninguém não falava nada, todo mundo comentava, todo mundo falava. É igual assim, é igual uma empresa. Nunca ninguém fala nada pro encarregado ou pro dono da empresa, mas quando tá entre os peãozados ali, os funcionários tudo, é uma fofocaiada do caramba, um faz mais do que o outro, um fala mais do que o outro. Todo mundo comentava sobre essa fofoca, meu, todo mundo. E eu ficava intolerante com isso, intolerante. Várias vezes em reunião de ancião eu comentava a situação e tal, e eles contornavam ali, fingiam que nada estava acontecendo, certo? Isso que eu tô te falando aí, essa repercussão desse ancião, que eu tô contando um pouco da vida dele, porque nós, todos os que conheciam a Testemunha de Jeová, têm direito de falar o que sabe e expressar sim, porque eles gostam de cuidar da vida dos outros, falar da vida dos outros. Então eu tenho direito sim de falar da vida desse ancião, porque eu conhecia ele, sei como que era o modo de vida dele, como que ele tratava as pessoas, certo? Uma coisa que é interessante, ele já fez alguma coisa por mim? Fez. Sim, pouca coisinha, ou outros lá da congregação fizeram? Fez. Mas isso justifica eu não falar a verdade que sei, esconder o que sei? A Bíblia não fala, conhecereis a verdade vos libertará? Pois é. Quantos não estão sendo libertos desse grupo religioso? Quantos não estão saindo fora? Muita e muita gente estão saindo fora. E o que é interessante, que eu quero agradecer a todos vocês também, é os comentários que vocês estão deixando lá nos meus vídeos. Isso aí mostra que realmente existe essa realidade, que eu não estou falando mentira, que tudo que eu estou falando é coisa que eu sei e que está realmente acontecendo por aí. Então eu conto com vocês, que vocês continuem mandando aí comentários falando sobre experiências que vocês já viveram, vivenciaram ou sabem, tá bom? E eu espero aí que essa parte desse vídeo tá dando início, certo? Para nós falar sobre esse ancião, mas vai vir mais coisa ainda no próximo vídeo, tá bom? Então eu agradeço a vocês e não deixe aí de dar a curtidinha lá, dar o joia, beleza? Um bom dia aí, uma boa tarde e uma boa noite aí para todos vocês aí.